E aí, pessoal, estamos de volta com o módulo 4. Dessa vez, a aula 3, com prototipação de baixa fidelidade. Para começar, temos que ressaltar a definição de protótipo, que é uma versão simulada ou amostra de um produto final, utilizada para testes antes do seu lançamento. Então, se entende por protótipo todas aquelas versões anteriores à versão final, onde você realiza os testes de requisitos e testa as funcionalidades do seu sistema. E para desenvolver um bom protótipo, é preciso conhecer seus diferentes tipos e objetivos. E está diretamente relacionado a quem se destina. Quem vai usar aquela simulação define como ela deve ser desenvolvida. Então, podemos categorizar os protótipos em 3 principais tipos, que são eles: desenvolvedores, que é quando o protótipo tem como objetivo guiar o desenvolvedor durante a sua implementação. Para os patrocinadores, é quando tem o objetivo de validar com o patrocinador do produto, se realmente é aquilo que ele tinha em mente. O patrocinador aqui, no caso, seria o nosso cliente. E o usuário, que é quando o protótipo realmente deve validar com o utilizador e buscar feedbacks para melhorar o produto em si. Que o feedback é necessário para se ter um retorno para saber se o produto está bom, se deve melhorar, se não está conforme o planejado e fazer essas mudanças necessárias. Na hora da criação do protótipo, o tipo de objetivo é o principal fator que define qual o seu nível de fidelidade. Fidelidade a qual pode se medir com 3 parâmetros básicos. Visual, o nível da fidelidade de cores, ícones, componentes, botões e etc., em que vai ser verificado se as cores que são usadas na aplicação estão de acordo, se são visíveis para todo mundo, porque tem pessoas que não conseguem enxergar bem determinadas cores. Se os ícones são associados com a sua funcionalidade, por exemplo, se for o botão Home, se tem uma casinha, se os botões são visíveis, se apresentam mensagens de texto descritivo, por exemplo, quando eu passo o mouse em cima de um botão, aparece o que ele faz. E isso ajuda o usuário a mexer nessa aplicação, tornando-a mais fácil. O próximo parâmetro é o conteúdo, que é o nível de fidelidade do conteúdo simulado no protótipo. Por exemplo, se for um aplicativo de compra e venda, por exemplo, eles utilizam algumas cores em todos os aplicativos como cores padrões. E é isso que você deve manter em seu protótipo. A tela de pagamento, a tela de cadastro, a tela mostrando os produtos. E por último, e não mais importante, o parâmetro de interatividade, que seria o nível de fidelidade da comunicação e interação entre o produto e o utilizador. Produto esse que seria o nosso protótipo e o utilizador, o usuário. E agora vamos falar um pouco sobre a prototipação de baixa fidelidade. Esse protótipo é bastante utilizado em fases iniciais e exploratórias de um projeto, para validar um conceito e decidir se uma ideia tem ou não valor funcional. Devem ser rápidos, rudimentares e baratos. Baratos porque geralmente vão ser feitos em papéis. E refazê-los não vai custar praticamente nada. Torna-se muito importante passar por essa fase antes de ir para a prototipação de alta fidelidade, que veremos mais à frente. Fazendo essa etapa bem feita, a de alta fidelidade vai ser apenas repassar o que já foi feito para uma ferramenta específica. Em resumo, é isso. Agora vamos falar das suas características em si. As características principais da prototipação de baixa fidelidade são baixo nível de detalhamento, visto que não vai ser usado cores no papel, os ícones não precisam estar tão legíveis, porque realmente vai ser apenas um esboço do que deve ser feito. Deve ser preferencialmente feito com papel e caneta, deve representar visualmente as funcionalidades desse sistema, possui baixo custo, é uma prototipação bem rápida de se fazer e, além disso, é descartável. E agora, algumas vantagens. Possui menor custo em sua criação e alteração, como eu já havia falado antes, que o seu retrabalho vai custar o mínimo. Mais barato e rápido para a equipe desenvolvê-lo, é bem melhor para instigar a colaboração da equipe e é mais voltado para a resolução do problema que possa aparecer. Não menos importante, as desvantagens dessa prototipação, que são
incertezas durante os testes com usuários, mais incerteza durante o seu desenvolvimento e a interatividade quase ou totalmente nula. Já que vai ser no papel, geralmente as pessoas usam os dedos ou então fazem um protótipo de uma caneta para ficar clicando assim no papel, fingindo, né, que está clicando. E aqui temos um exemplo de uma prototipação de baixa fidelidade. Nesse exemplo, eu trouxe uma tela de login bem simples, que tem um espaço para você colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone, ou o que quer que seja que o sistema peça, a senha. Ao lado tem o botão de esqueci minha senha, que é tradicional em tela de login. Logo abaixo dele tem o botão para fazer login automático na próxima vez que você for acessar esse sistema. E abaixo o botão para entrar. E assim encerramos a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato através da sala de aula do Google. Na próxima aula, vamos aprender sobre a prototipação de alta fidelidade. Então, até lá!